Olá, boa noite. O economista Carlos Alberto Decotelli da Silva é o novo ministro da Educação. Ele assume a vaga deixada por Abraham Weintraub, que ficou pouco mais de um ano no comando da pasta. O anúncio foi feito no início da tarde nas redes sociais do presidente Jair Bolsonaro. Carlos Alberto Decotelli da Silva é oficial da Reserva da Marinha, tem formação em Ciências Econômicas, é doutor em Administração Financeira e fez pós-doutorado na Alemanha. Ele já trabalhou no Ministério da Educação no ano passado. Por 7 meses presidiu o FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Em agosto de 2019, foi transferido para a Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação. Decotelli tem vasta carreira acadêmica e participou da elaboração de vários cursos de especialização na área econômica. O novo ministro já se reuniu com o secretário executivo da pasta, Antônio Paulo Vogel, que ocupava interinamente o cargo de ministro. Decotelli é conhecido por ser uma pessoa aberta ao diálogo e traz uma expectativa de pacificação para o Ministério da Educação, que vinha sendo envolvido em várias polêmicas. Decotelli assume a vaga deixada por Abraham Weintraub na última sexta-feira. O ex-ministro pediu demissão após ficar extremamente desgastado pelas críticas feitas ao Congresso e ao Supremo Tribunal Federal, onde passou a ser investigado. Em um evento no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro e o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, se encontraram para celebrar um acordo de cooperação entre governo e judiciário. Bolsonaro falou sobre a necessidade de entendimento entre os três poderes. Eu costumo sempre dizer, quando estou com o presidente Toffoli, também com o Alcolumbre e ao Maia, que são presidentes da Câmara e do Senado, que nós somos pessoas privilegiadas. O nosso entendimento, sim, num primeiro momento, é o que pode sinalizar que teremos dias melhores para o nosso país. O ministro Luiz Fux foi eleito novo presidente do Supremo Tribunal Federal. Fux vai assumir o comando da corte no dia 10 de setembro. Ele vai substituir Dias Toffoli e ficará à frente da corte até 2022. A eleição de Fux manteve a tradição de conduzir o vice à presidência da corte. O ministro chegou ao Supremo em 2011, indicado pela ex-presidente Dilma Rousseff. Em breve discurso, ele prometeu defender a democracia e a harmonia entre os poderes. Rosa Weber será vice-presidente do Supremo e essa eleição para o comando do STF ocorre a cada 2 anos, tradicionalmente no mês de agosto. No entanto, devido à pandemia esse ano, a escolha foi antecipada. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro aceitou o pedido de habeas corpus da defesa do senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos. Assim, o caso das rachadinhas vai para a segunda instância, órgão especial do Tribunal de Justiça. Outra votação determinou que as decisões em primeira instância, como a prisão de Fabrício Queiroz e o mandado de prisão contra a mulher dele, continuam valendo. A defesa do senador alega que vai pedir anulação de todas as decisões da primeira instância. O governo federal deve pagar mais R$ 1.200 do auxílio emergencial em 3 parcelas. Esse anúncio foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro na transmissão que ele faz ao vivo pela internet toda quinta-feira. O ministro da Economia, Paulo Guedes, estava com ele. Serão, com toda certeza, R$ 1.200 em 3 parcelas. Basicamente deve ser dessa maneira, né? Deve ser, estamos estudando, R$ 500, R$ 400 e R$ 300 que vão para fazer, então, em 2 meses. É uma ideia muito boa, presidente, porque estávamos em 600, o auxílio. E à medida que a economia começa a se recuperar e começa a andar novamente, as pessoas então vão devagar se habituando, não é? Era 600, cai para 500, 400, foi sua ideia. O senhor deu uma ideia espetacular. Bom, e agora à noite foi publicado o calendário de pagamento da terceira parcela do auxílio emergencial de R$ 600. A tabela segue o mês de nascimento do beneficiário. A partir de sábado, então, o dinheiro será depositado na poupança digital, só que só para pagamento de contas. Para saque, o valor só estará disponível entre os dias 18 de julho e 19 de setembro. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região revogou nessa noite as prisões e pedidos de prisão da Operação Fiat Lux. Entre os alvos estão o ex-ministro de Minas e Energia do governo Lula, Silas Rondô, e o ex-deputado federal Aníbal Ferreira Gomes, do DEM. Silas Rondô e Aníbal Ferreira não chegaram a ser presos. Agentes da Polícia Federal fizeram buscas na capital fluminense, em Niterói, Petrópolis, São Paulo e em Brasília. Ao todo foram 17 mandados de busca e apreensão e 12 de prisão temporária.
6 pessoas foram detidas, entre elas uma filha de Otton Pinheiro, ex-presidente da Eletronuclear. Segundo a investigação, o ex-ministro de Minas e Energia, Silas Rondô, que ocupou a pasta entre 2005 e 2007 no governo do PT, e o deputado federal Aníbal Ferreira Gomes, do DEM do Ceará, participavam de um esquema de pagamento de propinas em pelo menos 6 contratos firmados pela Eletronuclear. A investigação é um desdobramento de outras operações da Lava Jato que resultaram nas delações de Jorge Luz e do filho, Bruno Luz. Os dois são lobistas ligados ao MDB e foram presos na Operação Blackout em 2017. A Força Tarefa pediu bloqueio de 207 milhões de reais entre bens e empresas dos investigados por danos materiais e morais. Segundo o Ministério Público Federal, a cobrança das propinas começou logo depois da chegada de Otton Pinheiro à presidência da Eletronuclear. 5 pessoas foram presas em uma operação do Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro que investiga fraudes na área da saúde. Segundo os promotores, a Organização Social de Saúde Instituto dos Lagos Rio desviou mais de 9 milhões de reais dos cofres públicos. A investigação mostrou que a entidade não teria nem capacidade para assinar contratos e forjou também laudos técnicos. A organização recebeu cerca de 650 milhões de reais entre os anos de 2012 e 2019. A Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro afirmou que todos os contratos com prestadores de serviço estão sendo revistos. O Instituto Lagos Rio não respondeu aos nossos contatos. Um menino de 11 anos morreu depois de levar um tiro na cabeça no Complexo da Maré, zona norte do Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Militar, Cauã Vitor da Silva estava na porta de casa quando foi baleado acidentalmente por outro menor. Esse menor estaria armado porque faria parte do tráfico. A vítima foi levada ao hospital, mas não resistiu. Segundo a delegacia, não foi possível realizar perícia no local por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal que proíbe operações policiais em comunidades durante a pandemia. A ex-esposa do jogador Dudu prestou depoimento por mais de 11 horas em uma delegacia de São Paulo. 3 testemunhas também foram ouvidas. Ela acusa o atleta do Palmeiras de agressão. De acordo com o boletim de ocorrência, as agressões teriam acontecido na garagem do prédio em que Malu mora. Os advogados pediram as imagens e aguardam a decisão da Justiça para apresentá-las. Uma medida protetiva já foi solicitada. Eu já esclareci, tá? Todos já viram o que está no boletim, todos já viram. Isso aí foi o que eu vim afirmar, vim trazer minhas testemunhas, vim trazer minhas provas. E vim falar que tem no vídeo lá, que ele está falando que só pôs ele lá, né? E por que ele não pôs o restante das coisas? Não pôs lá, só pôs a parte dele. O atacante prestou depoimento na última terça e a defesa dele divulgou imagens em frente ao condomínio da ex-mulher. O jogador é impedido de entrar num veículo e uma briga teria acontecido dentro do carro instantes depois. O Dudu nega as acusações. O Palmeiras vai aguardar o fim das investigações para fazer um pronunciamento oficial sobre o jogador. Nesta quarta, o atacante participou normalmente dos treinamentos na academia de futebol. E olha só, gente, susto em Belo Horizonte. Uma cratera simplesmente se abriu ali no meio da rua e engoliu parte de um carro no bairro Santa Teresa. Olha a imagem aí. O motorista tinha acabado de estacionar ali para deixar a esposa no trabalho. Os dois conseguiram sair do veículo em segurança, não se machucaram. Só que poucos minutos depois o buraco se abriu ainda mais e aí o automóvel afundou de vez. O movimento do solo acabou rompendo também uma adutora ali próxima e uma enxurrada de lama se formou ali na região. E olha só, o apresentador do Alerta Nacional esteve nessa quinta-feira na sede da Rede TV em Osasco. O Siqueira Júnior renovou o contrato aí por mais 7 anos. Ele chegou bem do jeitinho Siqueira de ser, brincalhão e esbanjando simpatia. Pega o isqueiro. Siqueira Júnior conversou com a equipe do Alerta Nacional em São Paulo, tirou fotos e mandou recado para os fãs. Eu fiquei muito feliz que a senhora abandonou a novela, porque a novela só tem não é não? É verdade, aqui não, é cultura, é educação, né? Esse programa nosso é muito, é só mensagem de paz e amor, né? O apresentador conheceu as instalações da Rede TV e, como não poderia ser diferente, não passou despercebido. Ele fez rir e também se divertiu. Até o Tricotando, que estava ao vivo, parou para receber Siqueira. Tem visita ilustre, olha Brasil. Só quem está chegando aqui. Gostei do look, hein? Gostei da roupa. Você, é você mesmo.
É você mesmo. Com 40 anos de profissão, Siqueira Júnior estreou em rede nacional em janeiro deste ano pela Rede TV. Ele já era conhecido no Amazonas, onde é líder de audiência no horário nobre. Mas pela Rede TV se tornou sucesso em todo o país. Eu nunca imaginei. E aquele glamour de ir para nacional já tinha 54 anos. Chega uma hora que você esfria. Você começa a pensar em quem neto, em construir alguma coisa, patrimônio para deixar para os netos, para os filhos. Você pensa totalmente diferente. Na Rede TV, o pernambucano encontrou liberdade para levar a mensagem que o brasileiro quer ouvir de um jeito único. A gente ter uma pessoa com as características dele e ele não ter a liberdade de fazer as brincadeiras que ele faz e falar sério quando ele fala sério, a gente estaria descaracterizando o apresentador. Então, uma das coisas principais do nosso contrato realmente é essa liberdade de expressão. O Alerta Nacional faz jornalismo com bom humor, uma mistura que conquistou o público. Todo maconheiro dá um anel. A partir do momento que ele veio para o Nacional, eu tinha certeza que ia ser um sucesso. Mas assim, esse sucesso chegou de uma maneira muito rápida. Isso graças ao poder de comunicação que ele tem, porque ele faz um jornalismo com irreverência, que é muito difícil achar um comunicador hoje no Brasil, quem sabe até no mundo, que consiga passar informação com qualidade, com opinião e também ser irreverente ao mesmo tempo. O Alerta Nacional é gerado de Manaus, em parceria com a TV A Crítica. Pela primeira vez, um programa gerado de uma praça, sendo distribuído com a competência, né, da Rede TV para todo o Brasil. Para a gente é um enorme orgulho, a gente está muito feliz. Foi um primeiro, nós estamos dando esses primeiros passos, mas a gente, na certeza que a gente vai muito longe. Generoso, Siqueira divide o sucesso com a equipe. Eu sempre tive um gancho. Eu sozinho não consigo fazer aquele programa, não. Não tem como. Eu sempre tenho que ter alguém pro meu lado. Sempre. Vem cá. E o cara começava a fazer fama também, que isso é que é o bacana. Gostaria de saber como que é o Siqueira em casa, o Siqueira fora do ar. Ele é exatamente aquilo ali, só que um pouco mais. Às vezes até, meu filho, pare um pouquinho, seja um pouco mais calmo, mas ele não consegue. Deus é bom! Acabou-se! Vamos falar agora da situação da pandemia da Covid-19. Segundo o último balanço do Ministério da Saúde, mais de 673.700 pessoas já se recuperaram da doença. Os dados mostram ainda que quase 500 mil pacientes permanecem em acompanhamento e o país se aproxima agora das 55 mil mortes. Segundo o Comitê de Combate ao Novo Coronavírus, no estado de São Paulo, a doença está desacelerando na capital e se expandindo em cidades do interior. A Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo afirmou que nos últimos 4 dias a epidemia avançou 28,7% no interior. Mas a situação não preocupa as autoridades porque a ocupação de leitos de UTI está abaixo dos 70%. Nesta quinta, o governo informou que as cidades do interior já receberam 2.266 respiradores mecânicos, além de equipamentos de proteção individual. Já na capital, o governo fala em estabilidade no número de casos, considerando uma queda de 14% numa comparação entre as 2 últimas semanas e redução de 7% nas internações nesse mesmo período. Em Vitória, no Espírito Santo, o Sambão do Povo, que é um espaço conhecido pelos desfiles de carnaval, agora vai abrigar pacientes diagnosticados com a Covid-19 que vivem em situação de vulnerabilidade. Ao todo, serão 50 vagas. O local está sendo equipado já com camas e utensílios necessários para acomodar pessoas assintomáticas ou que possuem sintomas leves da doença. Eles terão alimentação e atendimento feito por uma equipe multidisciplinar. A Secretaria Municipal de Saúde vai fazer uma triagem para saber quem preenche os requisitos para ficar isolado no centro de quarentena. O início das atividades está previsto para a semana que vem. Olha só, o presidente do Corinthians, André Sanches, já contraiu o novo coronavírus. O time confirmou que o último teste PCR apontou imunidade já ao vírus. Andrés não teve sintomas e está se sentindo super bem. Ele não frequenta o centro de treinamento desde a reapresentação do elenco. Testes recentes feitos pelo Timão mostraram que 21 atletas também já foram infectados desde o início da pandemia, mas estão recuperados. Hora de falar do Rede TV Plus, que traz a chance de ganhar prêmios por aqui.
Você participa de maneira interativa dos programas e ainda concorre a um festival de prêmios. Tem smartphones e até carros. Para saber mais e participar é fácil. Todas as informações você encontra no site redetvplus.com.br. Anotou? Agora ficou ainda melhor assistir a Rede TV.